Boa noite, na paz de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para falarmos sobre a Trindade, né? Vamos fazer uma recapitularização, né, da lição que ontem tivemos na atual revista, primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade. Como nós somos muito aptos a esquecer alguma coisa que fora dita, eu quero aqui fazer um vídeo hoje para nós revermos algumas coisas que nos foram ditas no dia de ontem, né? Claro que cada professor disse uma coisa, mas eu gostaria somente de focar nos pontos essenciais e de uma forma bem minimizada, né, para falar sobre os assuntos da escola bíblica dominical. Quero apenas nos trazer à memória coisas para nós gravarmos com detalhes. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós vamos minimizar o batismo de Jesus, aonde a identificação dele para com o homem é uma obediência de Jesus ao Pai e é um exemplo para nós. Só que a revistinha ela quer focar na Trindade, no batismo de Jesus. E é exatamente por isso que no tópico 1, de número 2, fala da descida do Espírito, que fala sobre a unção do Messias, ungindo, mostrando que ele é o Messias. João Batista teve essa confirmação, porque ele disse que o Senhor havia lhe dito que aquele sobre quem você vê descer o Espírito Santo, esse é o Messias prometido, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é uma confirmação da descida do Espírito. E a voz do Pai é também para confirmar que ele é o Filho de Deus. Então nós vemos a Trindade ali, exatamente no tópico 1, 2 e 3, quando vai dar menção no batismo de Jesus. Nós vemos o Messias sendo ungido, que é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito descendo, que é a terceira pessoa da Trindade, e o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, né? Então nós temos esta base para conosco. Segundo ponto, uma só essência. Então isso é acordo completo, unânime, sentimentos, propósitos iguais. Não há uma discordância na Trindade acerca de nada, né? A Trindade, ela é perfeita em tudo que ela faz e há uma concordância em tudo, e cada um fazendo e cumprindo uma determinada parte em um propósito. O exemplo, nós vemos isso na salvação. Quando nós vamos ver que é Deus quem elege, nós vemos isso em Efésios 1:4, que Deus ele nos predestinou, não é? Nós vemos que o Filho executa a obra, diz Gálatas 2:20, que ele entregou a si mesmo. E nós vemos terceiro, que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz o Evangelho de João, capítulo 16, o versículo de número 8. Então nós vemos a Trindade nessa questão de uma só essência. Agora esse termo Elohim, eu quero ser bem simples e não quero estender-me, porque senão gastaríamos muito tempo para falar aqui sobre esse tópico 2, o ponto de número 2, porque a revistinha ela vai dar menção dizendo que a palavra Elohim, que aparece lá em Gênesis 1:1, mostra que há 3 em 1, não é? Mostra a Trindade. E não é ainda que Elohim venha de Elohá, plural, né? Mas não vemos isso, nós vemos ali, na verdade, como um plural majestático, mostrando a majestade de Deus, a grandeza de Deus. E tem alguns hebraístas, um deles que eu conheço, diz-me que ali, se for para colocar sobre isso, é melhor colocar que Deus está querendo mostrar a sua majestade sobre todo e qualquer outro Deus que possa existir ou que os homens possam criar para si. Mas
eu prefiro olhar ali Elohim, em Gênesis 1:1, como um Deus majestático, um Deus poderoso, um Deus grande, não é? E não como três em um, porque veio de um plural, né? Sendo que a palavra hebraica anterior, né, bara, é singular, então não daria para ver isso. Só que vemos a Trindade nos seguintes textos: Mateus 28:19, que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos na bênção apostólica, não é? O amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas comunhão do Espírito Santo. E nós vemos em 1 João 5,17, que diz de uma forma clara que os três são apenas um. Então, nós temos exatamente de uma forma bem clara a Trindade nesse triteísmo, unitarismo e o unicismo, não é? O triteísmo é quando fala que são três deuses, e não é três deuses, não é? É um Deus em três pessoas e uma só essência, né? O unitarismo diz que só Deus Pai é Deus. Jesus não é Deus e o Espírito Santo não é Deus. Talvez eles possam querer usar Colossenses 1,15, que diz que Jesus ele é o primogênito da criação. Mas não é isso que Colossenses quer dizer. Se lemos Colossenses a fundo, nós veremos ver que ele é um título de honra, mostrando que Jesus ele é o primeiro em importância, superioridade, preeminência, supremacia. E se ele é o primeiro em tudo isso, significa que ele é Deus. Então, não adianta quererem usar Colossenses 1,15. O outro ponto que nós vemos aqui é exatamente o unitarismo, que fala que só Deus Pai é Deus, e o unicismo, que fala que é um Deus revelado de três formas diferentes. Uma hora ele se revela como Deus, ou como Pai, outra hora como Jesus, outra hora como Espírito Santo, e não é assim, não é? Nós vemos a manifestação dos três de uma só vez aqui no batismo de Jesus. Só que quando fala de Trindade, a revistinha lá vai nos levar de volta ao Concílio de Nicéia e também vai nos levar ao Concílio de Constantinopla, não é? 381. Mas a palavra Trindade, ela já fora antes usada, antes desses dois concílios. O primeiro que usou a palavra Trindade foi exatamente aqui, ó, Teófilo de Antioquia. Quando ele foi falar sobre a Trindade, ele usou a palavra latina trias, que significa três, né? Só que Tertuliano veio e melhorou essa visão. E Tertuliano ele usou a palavra trinitas, né? De uma forma onde ele expôs melhor acerca da Trindade. Depois veio o Concílio de Nicéia, que fez ali o seu credo, né, que eu poderia aqui recitá-lo, mas eu prefiro deixar por escrito. E temos o Concílio de Constantinopla, que também fez o seu credo um pouco melhorado e de uma forma muito mais clara. Mas aqui nós vemos quem deu início a esse pensamento, né, tirando o tempo apostólico, tá? Quem foi o primeiro a falar sobre isso pós-tempo apostólico, quem melhorou esse pensamento, e os dois concílios que fizeram seu credo, que ficaram tão conhecidos. Essa foi a lição de ontem, né? Onde nós pudemos entender algumas coisas, e eu não quero aqui demorar-me, pois onde já foi ensinado, e hoje eu quero somente deixar algumas coisas esclarecidas a ponto desses três pontos, a ponto de todos esses tópicos aqui. Eu quero deixar esclarecido de uma forma bem simples, né? Não quero expandir nada, nem muito menos nada, pois somente aqui eu acredito que já deu para entender o que a lição de número 1 quis nos dizer. E desde já eu agradeço pelo seu tempo e peço curte o vídeo e compartilhe aí para que possa alcançar mais pessoas e assim o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Deus abençoe e continue, que toda segunda-feira teremos aqui mais vídeos sobre a escola bíblica dominical.